E já que estamos no mês de outubro, o Outubro Rosa, um mês destinado para a gente falar muito sobre a saúde da mulher, a gente vai falar sobre saúde da mulher, mas com um foco um pouquinho diferente. Nós vamos conversar com a nossa fonoaudióloga sobre respiração da mulher. Será que mulher ronca? Você que é mulher, você ronca? Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos falar um pouquinho sobre saúde da mulher nesse mês de outubro, que é um mês para a gente falar muito sobre as mulheres, sobre autocuidado. Verdade. Falar um pouquinho então sobre a respiração, se você tem paciente mulher que ronca. Conta para nós então um pouco sobre isso. Então, Mariana, tenho e não são poucas. Não é um privilégio dos homens, embora a gente tenha, de fato, as pesquisas mostrem que existe uma prevalência de homens com relação ao distúrbio respiratório do sono, que é o ronco e a apneia obstrutiva do sono, né? Mas sim, a gente tem um contingente bastante grande de mulheres também. Quando que é mais comum a mulher roncar? Quando a gente tem a presença, então, da obesidade, que é a causa mais comum de ronco e apneia obstrutiva do sono, e isso independente da idade ou de sexo. A obesidade ela é um fator realmente causal, mas na mulher nós temos outros fatores também, né? A questão da menopausa. Então, quando a gente perde a proteção hormonal, a gente tende a se tornar potencial roncador igual aos homens. Na gravidez, a mulher também pode ter uma incidência maior, por exemplo, de apneia obstrutiva do sono. Então, muitas vezes é importante buscar essa informação, o tratamento e, às vezes, fazer um tratamento específico para a apneia durante o período da gravidez. Então, o médico do sono pode ajudar nisso. Porque o que a gente pensa, né? A respiração ela é função básica e ela é função básica para o desempenho das outras funções. Para que a gente tenha um bom dia, um dia produtivo, então a respiração ela é também base para o sono e o sono é base para o nosso bom dia, né? E as mulheres sim, elas também apresentam o distúrbio respiratório do sono, mulheres também roncam e mulheres também têm apneia obstrutiva do sono. Lembrando, Mariana, que a apneia obstrutiva do sono é uma doença grave, né? Que está relacionada a várias outras comorbidades. Então, quando a gente vê o ronco, que é o principal sinal da apneia obstrutiva do sono, mas ele nem sempre pode estar presente. Então, é importante ficar atento à qualidade do sono, né? E a gente tem médico do sono. Então, hoje, por exemplo, aqui em Florianópolis, no estado, a gente tem várias cidades que tem médico do sono, e aqui em Florianópolis a gente tem otorrino do sono, pneumologista do sono, nós temos neurologista do sono, pediatra do sono. Então, sim, é importante buscar ajuda e ajuda especializada, porque o olhar é diferenciado quando o médico tem a formação em sono. Às vezes a gente pensa, é uma noite de sono, tudo bem, ronquei, mas o que esse ronco traz com ele, outras informações, outras situações, outras comorbidades. Então, assim, não é olhar só aquele ronco. Não, é tudo que... Por que esse corpo está roncando? O normal não é roncar. O normal não é roncar em qualquer idade. A gente acha que é normal roncar, né? Mas não é normal roncar, independente da idade, de novo, né? Então, é importante, sim, estar atento. Tem pessoas que roncam e não têm apneia obstrutiva do sono, embora estejam, né, muito ligadas esses dois eventos que a gente tem durante o sono, que é o ronco e a apneia obstrutiva do sono. A gente tem casos de pessoas que apenas roncam e não têm apneia. O ronco primário, que a gente chama, ele era considerado um pouco mais inocente até algum tempinho atrás, mas agora já se sabe que o próprio ronco ele fragmenta o sono. Então, sim, é importante também buscar tratamento para o ronco. E aí, lembrando que a gente tem a fonoaudiologia do sono, né? Me adiantando já a tua pergunta, a gente tem a fonoaudiologia do sono. Não é uma especialidade da fonoaudiologia, mas é uma área de atuação reconhecida pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e sim, a gente tem uma atuação importante dentro da área da medicina do sono e dos distúrbios respiratórios do sono como uma das opções de tratamento para ronco e apneia obstrutiva do sono. E quando a gente pensa nesse tratamento, como que ele é composto? Como que acontece? Então, nós fazemos uma avaliação, né? E, de novo, esse paciente, como a gente estava falando da respiração oral, como a gente já falou nos outros programas e vai falar depois da respiração oral, o diagnóstico ele é médico.
de novo, né? O fonoaudiólogo faz diagnóstico fonoaudiológico, não faz diagnóstico médico, então o paciente passa pelo médico, se ele vem primeiro para mim, a gente direciona para um médico específico, especialista na área, depois eu faço uma avaliação fonoaudiológica e a gente vai ver então se essa pessoa tem alterações miofuncionais orofaciais. E o que significa isso? Significa alterações da musculatura, da boca, da garganta e também como essa pessoa está desempenhando as outras funções, além da respiração, a mastigação e a deglutição, por exemplo. E aí a gente traça um plano de tratamento. Nossa, sensacional. Adorei. Obrigada por trazer todas essas informações para nós. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, escreve lá Cibele, você vai encontrar a nossa fonoaudióloga e lá você pode entrar em contato direto com ela e tirar todas as suas dúvidas, né, doutora? Exatamente. Se alguém ficar com dúvida a respeito disso, só me mandar mensagem que eu respondo todas elas com o maior prazer. Muito obrigada, Mariana. Até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre o papel da fisioterapia no pós-parto imediato com a nossa fisioterapeuta Gi. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui conosco e agora para entender um pouco mais sobre o seu trabalho. Como que acontece, como a importância da fisioterapia nesse pós-parto imediato? E para a gente explicar também para quem está nos acompanhando o que é o pós-parto imediato. Tá. Então, o pós-parto imediato, ele acontece ali nas primeiras 72 horas após o parto. Então, nesse período, a mulher ela pode apresentar algumas dores, inchaço. Então, o papel da fisioterapia neste período é fundamental. Então, geralmente, a fisioterapeuta se desloca até a maternidade, né, nesse período, e aí é avaliado se essa puérpera tem dor, se ela está com queixa de inchaço ou se ela tem alguma outra queixa, né, em relação à cicatriz, enfim, os mais diversos tipos, né, de questões que podem acontecer nesse período. E aí depois nós vamos falar ali um pouquinho sobre os exercícios respiratórios que são fundamentais nesse período, também com ativação abdominal, que vai favorecer ali toda essa musculatura, fazer esse retorno, né, iniciar o retorno do corpo no pós-parto. E também nós vamos falar ali com essa puérpera em relação à aplicação do taping. Tá? O taping é uma técnica que ela vem para complementar toda essa estrutura que a gente já vinha fazendo na fisioterapia no pós-parto imediato, que visa reduzir o inchaço, prevenir equimose, que é aquele roxo, né, principalmente bem comum depois da mulher da cesárea. Também esse taping ele vai dar mais conforto, uma segurança. Essas mulheres elas relatam que com o taping elas se sentem um pouco mais seguras ao pegar o bebezinho no colo, porque nessa fase vai exigir muito, né? E aí também tem aquilo, Mari, que muitas mulheres elas falam assim que sentem como se fosse tudo solto no pós-parto. E aí a gente coloca o taping e ele dá essa segurança maior para essa puérpera. Que legal, Gi. E quando a gente pensa nessa puérpera, a gente está falando de uma mulher que passou por uma cesárea e também de mulheres que passam pelo parto normal, certo? Isso, os dois casos. Até mesmo em algumas mulheres que passam ali pelo parto vaginal, elas podem ter um inchaço naquela região da vulva, então a gente também pode aplicar o taping ali próximo da região, enfim, então depende assim, cada parto a gente vai ter digamos que algo além para ser feito. Na cesárea, às vezes, a mulher ela vai estar, né, com a tendência de ficar mais roxa naquela região, já no parto vaginal, um pouco mais inchada na região da vulva. Então, a gente vai direcionando também o tratamento de acordo com o parto. Mas o taping é para os dois. Por isso que é bem importante essa ida na maternidade, para fazer essa avaliação, né, da situação daquela pessoa, daquela paciente em específico, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, essa ida na maternidade até as 72 horas eu acho bem interessante para evitar... Eu lembro que eu cheguei em casa e eu inchei de uma forma que eu não conseguia caminhar. Então, já teria evitado essa situação, né?
Com certeza. Até por conta mesmo dos exercícios que são passados ali, as orientações, né? Muitas mulheres ali após a cesárea, elas levantam já de uma forma errada ali da cama, no leito do hospital. Então a gente já, só essa informação de vira um pouco de lado, respira, coloca a mão ali para você conseguir levantar, já é uma grande ajuda para essa mulher. E outro ponto que eu achei muito importante e é pura verdade, que é a questão dessa segurança, porque a gente fica com muito medo de levantar, de pegar o bebê, e se a gente tá com o taping ali, parece que realmente está tudo seguro, tudo certinho ali dentro e não vai acontecer nada, porque eu passei por uma cesárea, então para as mulheres que passam, né, por essa cirurgia, que é uma cirurgia, a sensação de que vai abrir tudo, né? Eu vou me levantar, vai abrir tudo, vou pegar um bebê, querendo ou não, 3 quilos, né? Então, dá uma insegurança mesmo. E às vezes a gente fica até limitado de fazer as coisas por medo. Exatamente. E aí, o legal também é que o taping, juntamente com a ativação abdominal de forma ativa, né, que a mulher vai receber as orientações ali, ela vai conseguir ter, além desse conforto, ela vai conseguir que esse corpo ele vai, né, retorne muito mais rápido. Que legal, Gi. Obrigada por trazer essas informações para nós. Muito Eu adorei. obrigada. Pena não ter conhecido tudo isso antes, mas se você está grávida, se você está programando aí o seu parto, busca mais informações sobre esse tipo de serviço. Entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Gi, você vai encontrar ela, troca uma ideia com ela, tenho certeza que vai te dar uma segurança a mais, algo que eu não tive, né, Gi? Obrigada pelas informações. Muito obrigada, e até a Mari. próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre ninfoplastia com a nossa ginecologista Pri. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo Muito convite. bom ter você aqui e entender um pouquinho sobre essa técnica. Então, fala para nós o que significa a ninfoplastia. Então, a ninfoplastia nada mais é do que a cirurgia para redução dos lábios vaginais. Tem algumas mulheres que têm uma hipertrofia nessa região, às vezes até por conta de ser um pouco maior e outras vezes por conta de já ter uma flacidez nos lábios maiores, né, nos grandes lábios. E essa hipertrofia, esse aumento dos lábios pode gerar um desconforto no dia a dia dessas mulheres. Tem sim a característica estética também, que pesa muitas vezes, né? Podendo levar a uma baixa autoestima dessas mulheres, podendo atrapalhar na hora H também. Com certeza. Mas em especial, até muito mais do que isso, tem o desconforto do dia a dia, que às vezes pode atrapalhar, pode causar dor, né? Dor e machucado também, quando utiliza uma roupa mais justa, quando vai fazer alguns tipos de atividade física, como por exemplo andar de bicicleta, ou até mesmo na própria relação, porque pode ter algum desconforto ali no vai e volta mesmo, assim, né? E aí, por conta disso, existe essa cirurgia para auxiliar essas mulheres. E é uma cirurgia que ainda tem um tabu muito grande. Porque toda vez que a gente entra no assunto relação ou no assunto genital, parece que tem um bloqueio, né? Então, durante muito tempo, ela ficou conhecida como estética, fazendo parte da estética íntima. Mas hoje a gente sabe que tem um chamado, assim, um quê muito forte para a parte funcional mesmo. Então, por isso até que está tendo uma abertura maior, uma aceitação maior, porque a gente está conseguindo fazer uma conscientização maior das mulheres de que não é só estético, né? Que vai muito além disso e que isso melhora muito o padrão de vida da mulher. Porque tu imagina, durante uma relação, tu se sentir desconfortável, tu ter uma autoestima mais baixa por conta disso, não se sentir à vontade. E aí entra um outro critério ali de fazer por obrigação, sendo que tu não está tendo prazer naquela situação. Então, a gente tem que deixar tudo muito redondinho para que a mulher tenha uma qualidade de vida. E a cirurgia veio para ficar mesmo, né? Para isso. E é uma cirurgia relativamente tranquila de ser realizada. Dá para ser realizada até mesmo no consultório, com anestesia local, lógico. A gente conversa muito com a paciente, fala de expectativas, né? Expectativas em relação à cirurgia, porque é muito comum, às vezes, as mulheres quererem uma simetria.
Então, por isso que eu falo que ela é muito mais uma cirurgia funcional do que uma cirurgia estética. Porque, às vezes, quando elas chegam falando, eu quero que fique igualzinho, eu digo, olha, já vou quebrar a tua expectativa aqui. Porque esse não é o nosso objetivo, quando a gente trata de linfoplastia, de cirurgia, de correção dos lábios vaginais, né? De redução, na verdade. Porque se a gente olhar de perto, nós não somos iguais, né? O nosso lado direito não é igual ao esquerdo. Tem até um artista, agora me fugiu até o nome dele, mas um artista que ele moldou mais de 400 tipos de vulva e expôs mesmo, né? E se olhar de perto, todas elas são diferentes. Então não tem como a gente querer ter um padrão de vulva e muito menos querer exatamente uma simetria dos dois lados, porque depende muito de cicatrização, de implantação, a base dos lábios vaginais mudam de um lado para o outro, então seria uma coisa muito alternativa que a gente teria que fazer. Então é muito mais funcional do que estética propriamente dita. E a gente percebe assim, o quanto isso muda, de fato, a qualidade de vida daquela mulher. Acredito. E quando a gente pensa no pós-operatório, Pri, como que acontece? Dor, precisa se afastar do trabalho? Quanto tempo sem relação? Porque daí ela vai estar com a autoestima lá em cima e já vai querer ter relação. E daí vai estragar toda a obra que você fez. Então, como que funciona essa parte? Na verdade, a obra é um trabalho em conjunto, né? Porque sozinha também não vai ficar bom. O paciente precisa realmente se cuidar nesse pós-operatório, sem sombra de dúvidas. Mas o pós-operatório, ele é muito mais tranquilo do que se imagina. Porque os pontos não precisam ser retirados, né? Isso é ótimo, né? Eles acabam caindo sozinhos, quase como o do parto normal, quando precisa fazer alguma sutura. A paciente, a gente pede um pouco de repouso, principalmente ali nos primeiros 7 dias. Não precisa ser um repouso absoluto, mas ela precisa ter alguns cuidados, não carregar muito peso, não ter a relação sexual. Daí, em relação a isso, a gente pede pelo menos 30 dias. E a gente sempre vai acompanhando nesse pós-operatório. Então, a paciente, ela volta no consultório em 15 dias, em 10 a 15 dias após o procedimento, para a gente ver como é que está a cicatrização, se está bem coaptado, se não está. E aí depois volta novamente quando completa 30 dias para a gente ver se aí sim já está liberado tanto para atividade física quanto para a relação em si. Nossa, que interessante, né? Então, sim, não é algo que vai mudar a vida dela no pós-operatório. Ela, claro, vai se cuidar um pouquinho, mas não é uma coisa que limita tanto ela, assim, né? E fazendo tudo certinho, o teu trabalho ele fica ok. Porque a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a importância do cuidado do paciente também. O médico faz a parte dele, mas o paciente também tem que estar sabendo de tudo para colaborar para que o serviço dê certo, né? Com certeza. E assim, os primeiros 7 dias que são um pouco mais cruciais, assim, em termos de cuidado, de não ir trabalhar, e tudo também depende no que essa pessoa trabalha, no que essa mulher trabalha. Mas na grande maioria das vezes, indo trabalhar com uma roupinha mais soltinha, que daí a gente me pede para não utilizar nada muito justo, que comprima, né? Super dá para voltar à sua atividade diária, assim, né? E aí os cuidados precisam ser em relação à higiene, porque querendo ou não, é uma área que fica um pouco mais abafada, um pouco mais restrita, precisa ter um cuidado maior, porque como qualquer outra cirurgia tem pontos, então corre risco de infecção, só que tendo uma boa higiene, cuidando bem bonitinho, conforme os cuidados que a gente vai orientando, é sucesso. Que legal, Pri. Obrigado por trazer para nós essas informações, dividir um pouco de conhecimento e conteúdo conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita lá, Doutora Priscila, e você vai encontrar muitas informações e vai poder falar direto com a nossa ginecologista e obstetra, né, Pri? Com certeza, obrigada. Obrigada também e até a próxima. Até. Nós estamos no mês de outubro, o Outubro Rosa, um mês onde a gente fala muito sobre os cuidados com as mulheres. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que ela é especialista em cuidados com mulheres. Inclusive minhas unhas, meu cabelo, eu só cuido lá. Óbvio que eu tô falando da Aline, proprietária do Quilo Luz. Bem-vinda novamente. Tudo bom? Tudo ótimo. 1 ano fazendo hoje aqui da nossa primeira visita. É um prazer estar sempre ao nosso encontro. Aline, já que a gente está falando um pouquinho sobre as mulheres, sobre os cuidados com as mulheres, eu queria que você falasse dos serviços que vocês oferecem lá para nós mulheres. Então, Mariana, o que é as mulheres, né? Hoje em dia, nossa autoestima, para a gente sair para a rua, para a gente ir trabalhar, para cuidar dos nossos filhos com alegria,
O cabelo, maquiagem, unha, é tudo, né? Por mais que a gente está em casa ali, no dia a dia, a gente se olha no espelho, ai, mas o meu cabelo, ai, minha unha. E o salão Quilulus, que é o salão para toda a família, a gente busca esse encontro, né? Da mãe que não tem com quem deixar o filho, poder ir lá, se autocuidar, né? Fazer um tratamento, fazer escova, fazer mecha, unha, cabelo. Completo, né? Nós somos um salão completo. E esse mês de outubro, né, mais do que especial, a gente está também com algumas promoções para o Dia das Mães, ou para o mês das mulheres, né? E a mãe, madrinha, avó, todas que contemplam todo esse ambiente feminino junto com criança, é sempre bem-vindo lá no Quilulus. O que eu acho muito interessante da gente falar aqui, que lá no Quilulus, vocês têm um espaço, um play, tem videogame, tem vestidos, fantasias para meninos e para meninas, então tem toda uma estrutura para receber essas crianças. Ah, mas é um salão onde só as crianças são atendidas? Não. Os pais e as mães também podem fazer todo tipo de serviço, como você falou, mecha, unha, então tem unha em gel também, né? Também, tem fibra. Então vocês oferecem todo o serviço de beleza para a mãe também, em um lugar onde a mãe tem onde deixar as crianças. Sim, hoje mesmo a gente teve uma mãe que agendou para o filho e para ela. E agora à tarde, um pouco antes de vir para cá, por coincidência, uma mãe agendou para o filho e para a filha. E ela ali na brechinha, que eles não queriam ir embora, porque eles já tinham cortado o cabelinho, estavam brincando. Ela perguntou, eu posso fazer a minha unha? Eu não agendei. Não, pode, a gente está com a manicure aqui disponível. E eles ali ficaram brincando e ela ali fazendo a mão. Amanhã temos vários agendamentos entre pai e filho também, né, que é um momento bacana ali. Mas a mãe poder estar num salão ali, que é um prazer, ela está se cuidando, né? Esse mês tão especial, e os filhos ali brincando. Para nós é muito prazeroso ter esse retorno e viver esse momento entre eles, né? Porque muitas vezes a mulher ela só consegue ir no salão se a criança está na escola ou se tem alguém para deixar. E quando isso não acontece, no meu caso, a minha filha entrou na escola com 2 anos e meio. Então, até os 2 anos e meio dela, a minha família não é daqui. Sim. Então, como que eu faço para ir no salão? O salão não é um ambiente para uma criança. Não. Até chegar o Quilulus. Quilulus. Então, Mari, como você também tem as mães solos, né, que não tem, né, a rede de apoio, e a gente recebe relatos várias vezes lá no salão. É tão simples, ela pode agendar para qualquer horário do dia, cabelo, serviço completo, que as crianças vão ficar ali brincando, vão ali na pipoquinha, no suquinho, no bolinho, que elas já chegam, já pedem já a pipoquinha, um cheirinho, né? Então, assim, ó, não precisa a criança estar ali agendada por um serviço. A mãe pode simplesmente ir e a criança ficar brincando, né? A gente não tem essa separação, o salão é para toda a família mesmo. E lá vocês têm vários profissionais especialistas em várias áreas. Isso. Tem profissional especialista em corte infantil, penteado infantil, cabelo de menina, cabelo de menino, profissional especialista em mecha, em alisamento, em unha. Me fala um pouquinho sobre a equipe. Então, a equipe, né, a gente tem aqueles profissionais que só atendem o infantil, tá? Tanto no feminino quanto menina, né? Menino e menina. Temos o profissional que ele se dedica mais no adulto, tá? Porque é o perfil, mas ele atende o infantil, né? E a gente tem o mesclado mesmo. Só que, claro, cada cliente tem um perfil, né, Mari? Então, a gente procura aquele perfil de cliente adequar ao perfil do profissional. Para o cliente, quando voltar, né, sair, voltar, estar satisfeito e querer sempre voltar, ou ser atendido pelo mesmo profissional, ou pode ser atendido por outro, né? A eclética ali do salão é agradar, né? É fazer com que a experiência de estar lá no salão seja para todo mundo, tanto para o profissional quanto o cliente. E a gente já está há 1 ano e 3 meses, vai fazer agora, no domingo, né? Faz 1 ano e 3 meses que a gente inaugurou. E a gente já tem clientes assíduos que vão todo mês, aquele menininho resistente ao corte, que ele já diz, olha, o salão Quilulus é o meu salão, eu quero cortar com o tio Antônio, com o tio Allen, com o tio Roberto. Então, isso aí
é uma lembrança afetiva que vai sempre levar na cabecinha deles, né? O meu carro tem adesivado, é adesivado e as crianças já estão enxergando o meu carro. Olha lá o meu carro lá, né? O pai me relatou isso. Então é uma satisfação imensa, né? Ter esse feedback. A gente está sempre tentando, né? Procurando, aperfeiçoando os profissionais estarem 100% tá ali para atender a criança com todo amor e carinho, paciência. Porque um salão normal, de adulto, barbearia, pode ter um profissional que tenha mais paciência para atender o público infantil, né, Mari? Seja lá num salão adulto, feminino, ou barbearia, que é mais masculino. Mas uma mãe não vai se sentir bem numa barbearia para cortar o cabelo do filho, num ambiente masculino. E o pai também não vai levar a filha num salão feminino, porque ele não vai se sentir, né, bem. Eu sei porque também já ouvi histórias. E lá no salão, não. A gente tenta unir a família, onde vai pai, mãe, o filho, a filha, a família toda ali se embelezando juntos, e o profissional que atendeu cada um é direcionado para o público adulto, todos têm paciência, ou para o público infantil, com toda a paciência do mundo e carinho. Esse é o nosso propósito. Vocês são maravilhosos, eu amo aquele lugar e sou apaixonada, indico para todo mundo. E muito obrigada por estar aqui, por falar um pouquinho para nós desse lugar incrível que a gente tanto ama, e até a próxima. Obrigada, Mari. O nosso assunto de hoje é autismo, muitas famílias com dúvidas. E hoje o nosso neuropsicopedagogo vai trazer alguns pontos para a gente cuidar nos nossos filhos e aí sim pensar se existe algo relacionado com o autismo. Porque, gente, nem tudo é autismo. Né, Léo? Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Então, pessoal, o que tem sido observado? O que eu tenho observado muito na prática clínica? Tenho visto que muita gente entra em contato, tudo devido ao que está se falando na mídia. Meu Deus, Leonardo, meu filho fez tal coisa, será que ele é autista? Isso acontece muito em relação ao autismo, também em relação ao TDAH. Então, hoje, até porque nós já falamos bastante sobre TDAH aqui, hoje trouxe o assunto para a gente conversar o que você, afinal, pai, mãe ou até um professor que lida com a criança, o que você tem que observar como primeiros aspectos para saber se deve ou não procurar o especialista. Lembrando, quem vai dar o parecer, o veredito, são equipes multifuncionais, né? Multiprofissionais, especialistas. Mas quando você deve saber se deve procurar ou não? Léo, quais os sinais de alerta para a gente saber, assim, não, realmente essa criança tem autismo? Bom, pessoal, claro que para alguém que não é especialista, é difícil notar a série de elementos que eu vou falar aqui. Eu não vou falar aqueles elementos normais que vocês estão acostumados a ouvir. Eu vou falar em alguns elementos mais técnicos para que você possa, tendo essa informação guardada, observar de uma forma mais aprofundada. A primeira coisa, Mari, é a percepção social. O autista, ele tem falta de percepção. Ele não nota quando você faz aquela cara assim do... Fez alguma coisa, bonito, hein? Ele não nota o bonito, hein? Qual é a relação, mas o que eu fiz é realmente bonito ou não? Ele tem a dificuldade de reconhecer a pista não diretiva, aquilo que não é falado de uma forma direta e objetiva para ele. A segunda coisa é a cognição, é o formar o pensamento a partir disso e formar a resposta. A cognição você não vai conseguir avaliar porque isso é uma coisa interna. Mas você vai conseguir avaliar ela a partir da comunicação da resposta, que é o nosso terceiro aspecto. É o como ele comunica a resposta. Ele, então eu fazer isso aqui, que eu fiz que eu achei que era errado, que poderia ser errado. Isso foi bonito, então? A forma como ele comunica. Primeiro, essa forma, e segundo, se ele não comunica de uma forma muito mecânica, também pode acontecer. Lembrando, pessoal, nem tudo isso ocorre de uma forma obrigatória todos os passos, tá? O autismo, ele é um espectro, lembrando. Ele não tem autistas, inclusive tem várias síndromes que se enquadram nesse espectro, que cada uma vai ter algumas características, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas seguindo uma linha mais ou menos mediana. O quarto aspecto é a motivação social.
é a questão de se motivar ao relacionamento social. Eu já tive pacientes que tinham um relacionamento social muito bom, mas se enquadravam nos outros elementos. Mas, no geral, o autista ele não é motivado a buscar. Muitos até não têm motivação para a resposta, mas muitos respondem bem, mas ele não busca o contato, ele não tem a motivação de ir atrás. O próximo passo se relaciona com isso, que é a capacidade de interação. Ele responde adequadamente? Ele está no meio dos colegas. Os colegas buscam um contato com ele, ele aceita o colega, mas como é a interação? É aquela interação natural? Ou parece uma interação mais fria? Parece uma interação diferente, mais quieta, um pouco mais isolada, com comportamentos, às vezes, de restrição, que é o nosso próximo item, o comportamento restritivo. Ele está lá, aquela criança até tem a motivação, ela está no grupo. Ela consegue interagir um pouco menos, mas ela tem uma interação. Só que, de repente, o assunto, digamos, é futebol. E o assunto muda para a prova de matemática de amanhã. E, de repente, no futebol ele estava interessado e na prova de matemática de amanhã ele simplesmente entra em outra dimensão. Ele se cala e fica lá apático, distante. Isso não é o quê? Um padrão restritivo de comportamento. Ele não consegue flexibilizar entre os assuntos. Sabe aquele negócio? Ele não consegue ter aquela percepção, voltando ao começo, de que esse assunto não é tanto do meu interesse, mas eu estou com os colegas, vamos manter aquela comunicação eficiente. Não. Ele dá uma travada, porque ele fica restrito. Isso vale para várias outras coisas. Eles têm, até sensorialmente, eles acabam ficam restritos na parte de alimentação, não comem determinadas coisas, não vão a determinados lugares. Então, o padrão restrito. E também o padrão repetitivo. O padrão repetitivo é o quê? Eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de ir a tal lugar. Todo dia ele vai a tal lugar, todo dia ele volta para casa pelo mesmo caminho. Eu já tive até um caso em que o paciente ele comia arroz, feijão, salada e frango grelhado. Todo dia. E isso acaba sendo um padrão de repetição e de restrição alimentar que acaba limitando até a família. Porque a família não quer comer todo dia isso. Então, são coisas a se observar. Uma coisa é ter preferência, paz. Uma coisa é o seu filho ter uma preferência. O seu filho pode querer comer macarrão todo dia, mas você tem que olhar se isso está no meio em que você avalia, em que além disso ele tem dificuldade de comunicação, de interação, ou não, ele está tudo bem, ele é uma criança normal, mas ele tem uma restrição alimentar. Aí pode ser um problema que a ser resolvido com gastro, com nutri, que é um problema de seletividade. É outra coisa. Não quer dizer que seja um autismo. Léo, adorei essas informações. Eu acho que os pais precisam desse tipo de informação para poder encaminhar os seus filhos. E falando em informações para os pais, você vai participar de um congresso, certo? Isso aí. Então fala para nós um pouquinho sobre. Bom, pessoal, eu vou participar como palestrante do primeiro NeuroNews, que é um congresso a respeito de neurocognição, desenvolvimento. Esse congresso ele vai acontecer no Hotel Majestic na semana que vem e ele é uma grande oportunidade de conhecimento para pessoas tanto da área de saúde quanto para pais que têm filhos com problemas que são neurodivergentes, têm problemas sindrômicos e também é muito importante para educadores. A educação hoje, a legislação a respeito da educação, ela evoluiu bastante no critério de dizer que tem que haver um apoio, mas ela ainda tem muito o que evoluir no como apoiar. Só que o educador tem duas opções. Ou ele pode esperar a onda vir para começar a nadar, ou ele já pode começar a aprender a nadar. Então eu recomendo que um evento como esse, isso é uma oportunidade de você, educador, você, pai, que quer aprender a trabalhar com o seu filho neurodivergente, que você se prepare para que amanhã, quando você tiver legislações que sejam mais diretivas,
Quando você tiver um maior número de alunos neurodivergentes, que isso está acontecendo, esse número está crescendo, você já esteja mais pronto. Não totalmente, porque a gente nunca está totalmente pronto. Graças a Deus a informação está evoluindo muito, o conhecimento tem crescido muito. Mas você vai estar a cada dia com um tijolinho a mais no muro que vai ser a sua formação técnica. Por isso fica aqui o convite. Semana que vem não, agora dia 14, 15, né? Estaremos lá no congresso. Se você puder, Hotel Majestic, dia 14 e 15 de outubro, não perca essa oportunidade. Léo, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Mariana. Até mais, pessoal. Agora nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico que envolve a amamentação e o sono. A pergunta é: o bebê pode dormir no seio materno? Quem vai nos responder é a nossa maravilhosa Sol, nossa enfermeira, consultora de amamentação e doula. Sol, e aí? Pode ou não pode? É errado? É certo? Conta pra nós. E agora? Eu já fiz muito, já pra deixar bem clara a situação. Então, Mari, não é errado, tá? Se a gente pensar, o bebê não nasceu ainda. O bebê vai nascer com 3 meses. Então, ele vai mesmo querer ficar dormindo no peito da mãe, porque se ele ficar fazendo de conta que está mamando, ele tem a certeza de que ele vai estar ali juntinho dela, né? E isso serve de conforto. Então, o que que acontece? As pessoas acabam cobrando muito. Ah, o bebê está dormindo, é para botar na cama. Tem mãe que quer ficar com seu bebê ali, no peito. Deixa essa mãe. Mas dormir ou não no peito, aceitar ou não, isso depende de cada mãe. É uma escolha, né, Sol? É escolha, né? Porque pode ser que uma hora a mãe esteja muito cansada e não queira que o bebê fique ali. Mas pode ser que essa mãe sinta prazer em um bebê ficar ali com ela. Então a gente não pode dizer é certo ou errado. Não tem o certo e o errado. Tem escolhas, né? Errado não é. Com certeza é o certo, mas são escolhas, né? Tem mãe que não tem apoio nenhum, que tem que aproveitar enquanto o bebê está dormindo para ir lá, para trabalhar, para comer, para, né, para tomar um banho, para cuidar de si um pouco também. Porque eu costumo muito dizer que a mulher no puerpério, ela não pode esquecer que existe o ela, né? Não é só o seu filho. Você também tem que olhar para si. E é tão difícil, né? É muito difícil. Também tem que olhar para aquele esposo que às vezes está querendo um abraço. Não é, Mari? E que a gente fica tão ligada ao nosso filho, fica tão dependente, que a gente esquece dos arredores. Isso é verdade. Né? Então, é escolha. Né? Se o meu bebê está dormindo, se eu consigo tirar ele dali, botar ele na cama, dar um carinho para o meu esposo, sentar, tomar um café com ele, comer alguma coisa, tomar um banho, me arrumar. É importante. Sim. A mulher no puerpério não viver só de pijama. Ela precisa cuidar dela para se sentir gente, não é, Mari? Tudo que eu estou falando, eu estou lembrando de mim, e é pura verdade. É porque a mulher esquece de si. E não pode, gente, não deixem isso acontecer com vocês. Não deixem. É verdade. Porque depois o tempo passa e aí a gente olha para trás e se cobra assim. Porque... Podia ter sido diferente. Entende? Às vezes, um equilíbrio, né, Sol? O equilíbrio. Hoje que eu tô mais tranquila, vou deixar, ficar aqui no colinho. Isso. Aí hoje que tá mais corrido, vou receber um amigo, vou fazer alguma coisa, preciso tomar um banho, escovar o meu cabelo. Isso. Então eu acho que esse equilíbrio que é na vida toda da gente ter esse equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida, e na maternidade não é diferente. Não. Na maternidade a gente precisa encontrar o equilíbrio. É difícil? Mas não é impossível. Não.
Não é impossível. O que eu percebo é que, assim, ó, há um grande... Por mais que tenham muitos cursos, mas eu sempre falo assim, né? Não adianta você gastar, fazer curso, porque cada bebê é um bebê. Sim. Né? Às vezes eu vou atender gente que está muito decepcionada. Ah, mas eu paguei tão caro nos cursos que eu fiz e não me adiantou de nada. Não, para alguma coisa serviu, né? Mas cada bebê é um bebê. Né? Cada bebê é um bebê. E vai ter uma necessidade, uma demanda diferente. Exato. Tem aquele bebê que dorme bastante, tem o bebê que dorme menos. Exatamente. E daí tu fica comparando, meu bebê tinha que dormir tantas horas. Ele não, as crianças não são iguais. Não são iguais. E o que eu também queria colocar aqui, Mari, é isso, assim, ó, apesar de ter vários cursos, as pessoas fazerem vários cursos, mas ainda há muito despreparo. Criança não é computador, gente. Criança nasce, é uma vida. Nasce um bebê, nasce uma mãe e um pai, né? E os três têm uma conexão muito grande. Só que os adultos têm que entender que bebê tem vida. Bebê chora, bebê tem que comer, bebê tem que trocar fralda, bebê fica acordado, bebê quer atenção. Então, o fato do bebê ficar só no peito é isso também. Ai, se eu tô aqui, eu tô tendo atenção, entende? Então, é isso que as famílias precisam entender, sabe? Que tudo tem seu tempo, assim. Isso vai passar. Você ficou com a Martina 4 anos amamentando. Foi fácil? Não foi. Não passou, Mari? Passou. Todas as fases passam. Todas. E Todas eu sempre as falo fases. assim, ó, o bebê ele fica muito colado ali no peito até um período. Não é sempre assim. Não é sempre. Eu digo, dos 1 ano e meio até os 4 anos, ela já não tinha mais essa necessidade tão grande. Veio a introdução alimentar, ela já comia, ela já se interessava por outras coisas. Então, ela mamava mais para dormir. Foi algo... Então, assim, é trabalhoso, mas a gente precisa ter paciência e tentar encontrar esse equilíbrio. Porque senão, um dia que a gente está estressada, não tem mais mamar, não vai mais mamar no peito, e aí perde de oferecer o melhor alimento do mundo por um período estendido, né? Exatamente. E muitos dos bebês, eles dão um certo trabalho até 3 meses. Depois de 3 meses é outro bebê. Então, é só ter um pouquinho mais de paciência e volto a falar, a rede de apoio é importante. Porque a mulher no puerpério, ela fica acabada. Com certeza. Se tudo ficar nas costas dela, aí mesmo que ela não vai ter paciência de deixar o seu bebê dormindo no peito. E é tão Né? gostosinho. Só adorei a gente falar sobre esse assunto e ajudar outras pessoas a entenderem que não tem um certo e um errado sobre esse assunto. Não faz mal. E isso é importante a gente saber. Não vai prejudicar o bebê, mas é uma escolha sua. Exatamente, é uma escolha sua. A mãe tem todo o direito, né, de escolher ou não. Vamos falar sobre tontura na infância. Será que é comum, é recorrente? Quais as causas? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a nossa otorrinolaringologista, a doutora Marcela. Bem-vinda novamente. Estamos aí disponíveis sempre. Doutora, então me fala um pouquinho sobre esse assunto. É bastante recorrente em consultório as famílias falando sobre tontura na infância? Não é tão recorrente, mas eu acho que é porque não se pensa no assunto. Acho que é isso, assim, tá? A tontura na infância é muito difícil de diagnóstico porque a criança ela não sabe nem o que é, não sabe nem manifestar que está sentindo tontura. Às vezes ela sente um mal-estar, coisa que o adulto já sabe descrever, né? Um mal-estar, as coisas rodam ou sente sensação de desequilíbrio. Uma criança não sabe dizer isso, né? Ela está aprendendo ainda o que é um sintoma, como se queixar isso para a mãe. Então, a busca da tontura é sempre de uma forma indireta, né? E uma das coisas que o otorrino sempre tem que se prestar atenção nisso é quando tem problemas nos ouvidos nas crianças, né? Então, por exemplo, algumas crianças de uma forma bem comum até, né, na prática nossa, aparecerem com líquido dentro do ouvido, que é a otite média serosa.
A otite média serosa, ela pode dar desbalanços na criança, né? Então, às vezes, uma criança que cai o tempo todo, os pais levam no neuro, não acham motivo nenhum e tudo mais, às vezes pode ser por causa de um líquido no ouvido. E a gente vai lá, resolve o líquido e a criança para de cair, né? Como que vai pensar que isso faz parte do ouvido, né? Nunca na cabeça de nenhum pai vai parar para pensar nisso. E isso é interessante porque quando nós somos adultos, muitas vezes a gente, quando tem tontura, procura o otorrino. Não são todos, né? A maioria procura um neuro. Mas o otorrino, ele é um especialista também capacitado para avaliar tonturas. E na criança, a gente também acaba sendo capacitado para isso, porque o nosso ouvido, ele tem tanto a função auditiva, como também um grande papel na questão do equilíbrio. Olha então só, a gente que avalia importante. também. E quando a gente pensa aí nas causas, o que acontece aí dentro do ouvido que pode causar uma tontura? Uma das principais causas é esse líquido no ouvido, que às vezes acumula e acontece isso. Outras doenças no ouvido, às vezes o paciente tem ouvidos que ficam secretando pus o tempo todo, pode ter uma causa de tontura também. Agora, tem outras que a gente chama de VPBI, vertigem paroxística benigna da infância, que é clássico assim a historinha, mas pode variar, que é uma criança que às vezes está brincando e do nada ela para, às vezes chora de desespero assim, e passa algumas horas, alguns minutos, tudo, ela volta a brincar como se nada tivesse acontecido. E às vezes é porque ela tem uma sensação e ela não sabe descrever aquilo ali, tá? Isso é uma VPBI, claro que tem muitas outras coisas envolvidas para a gente pensar nesse diagnóstico. E uma outra coisa que pode envolver também são maus hábitos comportamentais e alimentares. Por exemplo, alto consumo de açúcar refinado, muito doce, muita guloseima, muitos alimentos industrializados, falta de um sono adequado, então crianças que não dormem bem às vezes podem ter essas questões, tá? Estresse, crianças muito ansiosas, às vezes a gente tem que melhorar essas questões psicológicas da criança para poder também melhorar a questão de tontura. Essa é uma das que mais ganha entre as causas também. Maus hábitos, que a gente só começa a colocar as coisas no lugar, a criança volta para o seu eixo, né? E uma outra coisa que vem cada vez mais crescendo é uma outra entidade chamada migrânia vestibular. É como se fosse uma enxaqueca que, ao invés de vir em crises de dores de cabeça, vem em crises de tontura. E a criança, às vezes, pode começar a manifestar isso também já desde criança. E quando a gente pensa em tratamento, o que temos aí para as nossas crianças? Quando é uma questão do ouvido, tratar o ouvido, né? Então, se é o líquido, se é um ouvido que vaza, se é um ouvido que é perfurado, se é alguma coisa do ouvido, a gente foca para esse tratamento. Os outros todos, a maioria das vezes, só de consertar estes hábitos melhora, né? Todas as outras 3 opções, ou também diversas outras N possibilidades de tonturas, mas a grande maioria eu não preciso nem entrar com remédios. Basta correção de hábitos, os pais entrarem nessa jogada também, investirem nessa questão dos cuidados e a grande maioria resolve. Como é importante a gente ter uma rotina saudável com os nossos filhos. Lógico, para o nosso corpo, mas a família inteira ela precisa ter hábitos saudáveis, pois afeta todas as partes do corpo. E aí essa questão aí da tontura, enfim, é afetada também por uma falta de uma rotina saudável. Sim. Então, serve assim como um alerta, né? Porque como a criança, claro, as crianças mais velhas elas conseguem relatar mais, mas as crianças pequenas é um diagnóstico perdido. Então, alertas, né? Quando a criança tem queixas auditivas e, sei lá, começa a ter quedas ou vê que a criança desequilibra no andar, alguma coisa assim, sempre leve no otorrino para ver uma causa otológica, né, do ouvido. E também ver se isso está relacionado ou não a essa questão do equilíbrio da criança. Uma outra coisa também que a gente alerta, às vezes é uma criança que demora para começar a andar. Pode ser porque ela não está com o equilíbrio bem estabelecido e ela precisa também ser avaliada. Não só porque as perninhas não estão fortes, tonificadas e tudo mais. Às vezes pode ser por causa que ela tem algum desbalanço que ela não conseguiu, digamos, se encontrar. Ela precisa de uma correção de outros fatores para poder começar a andar. Esse também é um alerta para os pais. Adorei, um tema muito interessante e eu espero que você tenha gostado também, mas claro, se ficou com alguma dúvida,
entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Marcela, fala direto com ela, marca uma consulta, ela vai tirar todas as tuas dúvidas, né, doutora? Com certeza, é só me procurar. Obrigada e até a próxima. Até. Vou conversar agora com a Thaisa, proprietária do Enjoy, um lugar sensacional, que se você não conhece, olha, tá na hora de conhecer. Fica no João Paulo e quem vai falar tudo sobre esse lugar encantador para nós é ela, a proprietária que pensou em cada detalhe maravilhoso para encantar todas as famílias. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, espero que eu possa explicar tudo o melhor possível do nosso espaço. A ideia é fazer com que vocês conheçam pessoalmente, mas ela vai dar uma pincelada no que nós temos por lá. Então, assim, fala um pouquinho para nós sobre aquele espaço enorme, maravilhoso. O que é o Enjoy? Que legal. Obrigada mais uma vez, né? Então, a ideia do Enjoy é proporcionar um espaço livre, principalmente, tirar aquele foco de parque, onde você cadastra uma criança e é tudo fechado, né? Então, os pais chegam, tanto que a gente não tem os monitores, né? Então, o Enjoy é tudo muito livre, é gratuito, basta estar consumindo no local um adulto com uma criança gratuito, né? Não tem, você pode ir lá tomar uma aguinha e ter o espaço para brincar. Então, a ideia é que seja o mais livre possível. E quando a gente pensou nessa ideia, foi justamente um espaço muito amplo em que as crianças pudessem estar em qualquer lugar, em qualquer canto daquele enorme espaço, à vista dos pais. Uhum. Então, de qualquer mesa hoje lá, você enxerga o teu filho brincando. Uhum. Então, você consegue ver ele pulando na cama elástica, você consegue ver ele subindo em cima do brinquedão, na área baby, né? Pode estar longe, mas você vai conseguir visualizar a criança e comendo, bebendo, aproveitando nossas maravilhas tranquilamente, né? Enquanto eles deixam vocês livres para isso. É verdade. E quando a gente pensa em comida, bebida, vocês têm um restaurante lá dentro e fala um pouquinho para nós sobre o cardápio de vocês. Legal. Então, o meu sócio, o Gabriel, ele é formado em gastronomia, então ele cuidou de todos os detalhes dessas, né? Ele cuida até hoje de todos os detalhes, desde a criação de cardápio até um ou outro detalhe de pães que a gente mesmo produz, de tudo que nós produzimos lá dentro, né, para que seja o mínimo de coisas externas possíveis. Lá atrás nós temos uma horta também, então a gente usa bastante coisa orgânica e a gente não divulga tanto, né, o que é um pecado, porque é muito legal. Então nós temos alface, toda a parte de manjericão que a gente usa nos nossos molhos, é tudo orgânico e é tudo da nossa horta também. Que legal! Né? Então tudo que a gente consegue usar lá, caipirinha de maracujá, nós temos um maracujazeiro maravilhoso lá dentro. Então, tudo isso que a gente tenta ter de cuidado na nossa alimentação, né, e de carinho, a gente vai ajustando e tendo o melhor possível lá dentro, né? Tudo e dali. É um cardápio muito variado, né? Então Sim. Tem ali petiscos, pizza, hambúrguer, me ajuda a lembrar um pouco de tudo que tem lá. Então, essa semana ainda escutei um cliente falando assim, gente, que maravilha, tem tudo de boteco. e na verdade, a ideia é que seja algo mais de aperitivo mesmo. Nós temos também sanduíches, as baguetes que são maravilhosas, os hambúrgueres, que a gente diz que é um mini hambúrguer com fritas, mas o mini é enorme, todo mundo diz, nossa, que mini grande, né? Então a gente tem essas possibilidades de sanduíches, brusquetas, a parte da carne, que a gente trabalha com uma alcatra, com molho de páprica, outra com molho de gorgonzola, mas a grande maioria são petiscos. O nosso carro-chefe hoje é o bolinho de carne desfiada com queijo Gouda. Então, ele é sucesso, todo mundo ama e a gente nunca pensa em tirar do cardápio, porque é o que mais sai, né? Então, a parte de batatinha frita, polenta frita, a gente tem também. A ideia é um cardápio mais bar mesmo, e tanto que o nosso ambiente ele é um pouquinho mais escuro, né? Para que seja algo mais tranquilo, assim, para os pais ficarem à vontade num ambiente barzinho, enquanto as crianças aproveitam e brincam livremente. Porque para tirar justamente essa ideia de que depois que tu vira mãe e pai, tu não pode ir no barzinho, né? Exatamente. E lá no Enjoy tu tem essa possibilidade, tu te sentir num barzinho, mas tem um espaço kids lá para as crianças brincarem. Isso, eu consigo tomar meu chopinho, meu vinho, num ambiente à meia luz, mas que é para criança. Legal. Né? E muitos pais comentam isso comigo, tá, Thaisa, mas olha só, é um ambiente para criança e é mais escuro. Não, não, não. O ambiente é para adulto, para o adulto conseguir aproveitar enquanto a criança também aproveita. Que legal. Né? Porque a criança por si só,
ela já se diverte. Tendo uma cama elástica, ela já estaria se divertindo. Com certeza. Né? Então, quanto mais atrativo a gente gera para a criança, ótimo, legal. Mas se a gente criar e deixar com que o Enjoy seja um ambiente cada vez mais gostoso para o pai, a gente consegue agradar todo mundo, né? É verdade. E me fala um pouquinho sobre a estrutura de vocês e a questão de aniversário. Vocês realizam festa de aniversário lá, nós tivemos uma experiência muito especial. Quem acompanhou no Minuto Mamãe e Bebê viu que a festa da Martina aconteceu lá. Foi uma festa assim, ó, maravilhosa. Então eu queria falar também para o pessoal um pouco sobre essa possibilidade de festejar, né, de comemorar num lugar tão legal que agrada as crianças e os adultos. Então, como a gente funciona de terça a sábado, né? A gente tem poucas possibilidades, que seria só o domingo ou às vezes a segunda-feira, né? Dá para fazer uma festa também na segunda-feira, de casa exclusiva, que a gente chama. Então, de terça a sábado, nós montamos camarotes. O que são os camarotes? Além das simples reservas que você pode fazer, quando você vai num restaurante convencional, né? Você pode fazer uma simples reserva de mesa, que você vai com seus amigos e seus convidados, o bolinho fica ali na mesa, não precisa nada mais, basta a reserva, tá? Normal como o funcionamento da casa. A segunda opção, enquanto a casa está funcionando, que é de terça a sábado, são os camarotes, tá? Então, você reserva um cantinho, nós montamos o camarote, enquanto está funcionando o bar da frente com outras pessoas de fora, o seu camarote ali está a sua festinha. Nesse caso, você pode montar decoração, balões e ficar aquele cantinho, camarote exclusivo para o teu espaço e para a tua festa, tá? Enquanto o bar gira normalmente com outras pessoas do ambiente. No domingo, a gente tem a possibilidade de casa exclusiva, onde você fecha todo o Enjoy só para você. E aí, nesse caso, vamos dizer, a criatividade vai além, né? Você pode decorar todo o ambiente, você pode fechar por quantas horas você quiser, e aí é só consultar com a gente os orçamentos e as possibilidades. Nossa, que legal. E daí vocês têm toda essa possibilidade de fornecedores, vocês também têm toda a parte de decoração. Então, chegar ali com vocês é a festa completa, né? É só deixar, como você disse, a imaginação rolar, porque vocês oferecem tudo. A alimentação, doces, bebida, decoração. Se precisar de... eu quero uma recreadora, que o espaço por si só já não há necessidade, mas se às vezes a pessoa quer uma pintura e tal, vocês têm tudo para indicar e oferecer lá dentro. Exatamente. Né? A Delazer cuida de toda essa parte das recreadoras, monitoras, se precisar uma recepcionista, né? Algo diferente. A gente tem personagens, a gente tem parceiros também. Então, acho que a ideia é deixar para o cliente o mais prático possível. Para que você chegue, curta a sua festa e não se preocupe com nada. Né? Deixa toda essa parte mais trabalhosa com a gente e a gente te entrega o mais perfeito possível. Uma coisa muito legal também dos domingos é que você consegue montar, se você quiser, um cardápio diferenciado. Então, a gente pode montar uma ilha, por exemplo, de buffet, né? Fazer um buffet diferente. Eu quero um risoto, eu quero uma possibilidade de fazer um casamento, uma possibilidade de fazer uma confraternização de empresa. Olha que legal. Então, nós temos um espaço grande, né? Hoje a gente consegue tranquilamente, só com a estrutura que a gente já tem, mais de 200 lugares sentados, só com o que a gente já tem lá hoje. E a gente tem espaço para muito mais, então a gente consegue colocar tampos de mesa, ampliar o número de mesas e aí transformar em um espaço com mais lugares ainda. Olha só que sensacional. E pensando também nessa parte de formatura das crianças no final do ano. Então, é algo que às vezes as escolas podem se organizar, fazer a formatura tem a colação de grau e tal, e depois vão para onde? Uma festinha de formatura. Bem legal também. Exatamente. A gente recebe bastante grupos de escolas, então as mães se organizam e vão para lá num pós-aula. A gente vê que tá todas as crianças uniformizadas, então a gente já sabe, pós-aula, né? E a gente está com a promoção de chopp em dobro, por hora ilimitado, possivelmente até o final do ano. Todos de terça a quinta, chopp em dobro com hora ilimitada. Então, pode chegar lá qualquer hora, até o horário de encerramento, chopp em dobro. Vocês realmente pensaram na família inteira. Exato. Adorei. Obrigada por falar um pouquinho para nós sobre esse lugar que tem todo o nosso coração. E até uma próxima. Obrigada. Tchau.